Mensagem do dia 24/4/1995, sobre o jejum. Jejuar é bom, meu filho, tanto pela alma como serve para o corpo, porque faz parte da vida. E a vida, ela se constitui de várias maneiras para ser santa diante de Deus. Quando os filhos da luz começam a enxergar melhor o outro lado da vida, que é dada por Deus, eles não param de fazer o bem. Uns rezam para ver os seus dias mais felizes, outros procuram ajudar os pobres, outros têm cuidado pela minha casa, outros levam minha palavra para mostrar aos outros o meu caminho, e assim cada um faz a sua missão. Isto também faz parte do jejum. Porque se passar um dia sem comer nada para jejuar e não fizer nada disso que eu falei, o jejum também não valeu nada. Porque assim eu fiz com os meus apóstolos, por serem os meus escolhidos. Eu só lavei os pés. Se não tivessem sido chamados, eles teriam que lavar o corpo todo. No entanto, quem eu já chamei para fazer o meu trabalho, o jejum já está valendo, já está fazendo, porque me ouviu e fez o que eu pedi. Para quem está no caminho do meu serviço, eu não largo mais. Eu sou o bom pastor, estou na frente de todos, com vocês, meus filhos. O jejum está sendo feito. Todos os dias dedicaram-se a meu serviço, isto é jejum, e não passar um dia sem comer nada. Quem faz o meu trabalho, automaticamente já é minha ovelha, e eu os guiarei sem deixar se perder. Bento, meu filho querido, não impus nada na vida de ninguém. Dei toda a liberdade. A pessoa pode fazer o que acha que está certo. O que eu, Jesus, propus a todos foi que para me seguir, pedi que cumprissem os 10 mandamentos. E neles não está escrito que tu não podes se divertir. E nele não está escrito que tem várias igrejas. E nele não está escrito que há mais de um Deus. O homem foi feito para gozar da vida, e não a vida foi dada para ser escravizada. Todos aqueles que dizem, se tu danças, vais para o inferno, se tens imagens de santo em casa, também vai. E se disser que se confessar com o padre é errado, todos esses vão ter que ajustar contas comigo. Porque esse tipo de gente é o mesmo que mandaram me matar, quando eu ia pregar o novo reino de meu pai. Eram eles cegos, só enxergavam o lado deles. O primeiro milagre que eu fiz foi mudar a água para o vinho. Eu poderia ter feito o contrário, pegar o vinho deles e mudado para a água, para não ver ninguém alegre pela bebida. Mas como era uma festa, eu não podia tirar a alegria de uma festa de casamento. No entanto, vejam que eu não proibia a alegria deles. Com isso já se sabe o que o homem faz. Fazendo bem feito, nada está errado. O pior para mim é aquele que se faz de gente honesta, mas vive julgando os outros. Meus filhos, só te peço que para me seguir, nunca exagere em nada. Para tudo tem um limite. Se quiser viver mais alguns anos de vida, não fume se o cigarro está te prejudicando. Não beba fora de hora, se a bebida não te leva a nada. É totalmente livre, mas eu não gostaria de te encontrar te queixando de dor que tu mesmo provocaste. Eu sou o remédio para qualquer mal e perdoo todos os teus pecados. Mas se queres me seguir, livra-te de tudo que está te prejudicando. Isso também faz parte do jejum. Obrigado, meus filhos. Se vocês quiserem tomar parte comigo, esqueçam o que é ruim. Jesus. Vamos tentar fazer um comentário aqui, se a minha voz estiver um pouco estranha, porque eu estou fazendo um tratamento dentário e às vezes trava a minha fala. Por isso que 2 programas atrás eu não pude vir. Mas vamos fazer um comentário aqui. Primeira coisa, eu quero parabenizar em relação a um vídeo que eu vi ontem, lá do Honorato. É um amigo nosso, uma pessoa que participa da obra. Ele é lá do Santarém do Pará.
Então, eu assisti ontem um vídeo dele explicando, divulgando também a obra Palavra Viva de Deus, fazendo o seu trabalho, fazendo a sua divulgação. Então, quero parabenizar ele, que é um vídeo muito interessante, e ele tem vários, tem outros vídeos. E falar a ele para que tenha força, Honorato, sobre essas perseguições. Isso aí vai ser cada vez mais constante na nossa vida. Ele falando que ele foi bloqueado porque ele leu, explicou uma mensagem da Palavra de Deus, que é a mensagem "A limpeza já está sendo feita", no dia 22/1/95. Por que foi cancelado pelo Facebook? Porque ele está falando a verdade. Hoje a verdade está sendo tolhida, está sendo travada, proibida das pessoas de boa índole divulgar. Tem que divulgar o que eles acham que é certo. Então o mundo está muito complicado. Então quem quiser acompanhar o Honorato lá de Santarém, Facebook, aí no canal São José, que você vai ver uns vídeos muito interessantes dele. Valeu, Honorato. Obrigado. Sobre essa mensagem aqui, ainda eu comentei com a Aline, puxa, essa mensagem veio a calhar para mim. Eu tenho uma visão mais tranquila sobre as coisas de Deus. Não estou falando eu, a nossa família. O profeta me passou muito isso. O profeta nunca foi radical, nunca foi de proibir as coisas. Ele orientava a gente, sabia orientar. Eu já falei aqui várias vezes. Então, eu não tenho essa preocupação muito de ficar pensando isso está errado, está certo, está errado, está certo. Porque Deus, quando me deu a minha vida, Ele deu a liberdade para mim. Ele não botou eu no mundo me proibindo. Isso eu não quero que tu faça, isso tu não pode fazer, isso eu não aceito. Não, contrário. Deus, Ele dá liberdade para a gente. Ele fala aqui na mensagem, eu te dou liberdade para fazer tudo o que tu quiseres. Tudo. Eu apenas deixei os 10 mandamentos para que tu consiga viver bem, sem o mal. Não é porque Deus é ditador, não é porque Deus é assim que Ele quer. É para te proteger do mal. Se você pegar lá os 10 mandamentos e começar a ler os 10 mandamentos, você vai ver que é tudo para o teu bem. Não é te proibindo de nada. É mostrando que ali só tu vai encontrar o bem, se tu agir em relação aos 10 mandamentos que Ele te coloca. Na mesma mensagem ele fala, os 10 mandamentos, por exemplo, não está escrito ali nos 10 mandamentos que tu não podes ficar alegre, que tu não pode ter alegria. Não está escrito ali. E as pessoas têm esse hábito, esse costume de tudo encontrar o pecado. Tudo é pecado. Tem uma passagem aqui que ele fala, que eu acho muito interessante. Tem uma aqui que eu não vou fazer comentário, porque ela é até meia suspeita para mim. Mas tem outras. Aqui, olha só um detalhezinho, é tão importante esse detalhe, para calar a boca de muitas pessoas que vê pecado em tudo. Ele fala aqui, ó, se quiseres viver mais alguns anos de vida, não fume seu cigarro, está te prejudicando. Ele poderia mudar essa frase. Se quiseres viver mais alguns anos de vida, não fume, porque eu estou te proibindo. Mas não foi isso que ele falou. Não é assim que ele falou. Não estou aqui fazendo apologia para as pessoas fumarem. Mesmo porque eu fumei algum tempo. Até o profeta fumou, a juventude dele. E com certeza, se eu tivesse continuado a fumar,
eu não estaria mais aqui, não estaria fazendo 60 anos. O que significa isso? O cigarro, a gente sabe, vamos falar do cigarro, a gente sabe que ele é prejudicial à saúde. Mas olha que Deus maravilhoso, Ele não te proíbe, Ele te orienta. A bebida é a mesma coisa. Se a bebida te faz mal, não beba. Mas também não é para sair por aí bebendo até ficar bêbado, todos os dias. Mas numa festa, numa celebração, num final de ano, por que não? Cadê o pecado nisso? O pecado está na cabeça daquele que quer te proibir. Esse é o pecado. Que acha que está de bem com Deus, mas está equivocado, está enganado. Se ele não tiver de bem com o próximo, com o ser humano, ele não estará de bem com Deus. E Deus mostra essa mensagem. Então, pega essa mensagem, que é do dia 24/4/95, sobre o jejum. Leia 2, 3, 4, 10 vezes, se for possível. E pense melhor. Fique analisando o que Deus quer falar. Aí Deus também fala aqui. Aqueles que se dedicam a trabalhar para Ele, aqueles que procuram melhorar sua vida, já é um jejum. Já está vivendo um jejum. Por que um jejum? Muitas pessoas acham que jejum é deixar de comer. Ficar um dia todo sem comer. Ficar um dia todo sem beber água. Eu fiz isso há muito tempo. Na época que eu morava em Joinville, eu fazia Sexta-feira Santa, toda Sexta-feira Santa. Da meia-noite de quinta até meia-noite de sexta, eu não tomava nem água. Então, eu me propus a ficar sem alimentação e sem água. E saía por Joinville caminhando, visitando as igrejas. Foi válido? Foi. Não busquei nada em troca daquilo. Eu sentia que eu precisava fazer aquilo. Um ano todo de liberdade que Deus me dava, então, o que custava eu tirar aquele dia que Ele partiu, que Ele se sujeitou a partir, por que não fazer um sacrifício para Ele? Mas é um dia do ano. Sexta-feira Santa, nós temos mais 364 dias, que a gente pode fazer jejum todo dia. De que maneira? Ficar sem comer? Não é possível. Deus sabe como ele criou o ser humano. O ser humano precisa se alimentar, precisa saciar sua sede. Mas se eu fizer todo dia um jejum de não falar mal de ninguém, de não ficar olhando para as coisas do mundo que te levam para o mal, ficar valorizando as pessoas, rezando, se puderes, todos os dias, participando de uma oração, de uma Santa Missa, isso já é um jejum. Se não puderes fazer nada disso, faça o bem. Não olhe a quem, faça o bem. Não fique por aí julgando. Esse eu não ajudo porque pode trabalhar um vadio. Esse eu não ajudo porque é para cachaça. Esse eu não ajudo porque não olha para mim. Não faça isso. Não se iguale. Se você agir dessa maneira, você não está sendo muito diferente dele, não. Então, Deus fala aqui nessa mensagem. Se você fizer qualquer coisa por bem, já é um jejum. Por isso que ele dá também outro exemplo aqui. Quando ele chamou os apóstolos, ele já chamou, porque sabia que seriam pessoas que entenderiam que ia obedecer ele. Por isso que ele só lavou os pés, senão ele teria lavado o corpo todo. O profeta Pedro II, quando foi chamado, no dia que ele foi chamado, ele sempre revelou que ele sentiu um sopro, uma água gelada, da cabeça até os pés. Por quê? Porque o pai até ali vivia no pecado. Ele estava, no momento, ele estava num ambiente de pecado. Então Deus ali não lavou só os pés dele, lavou o corpo inteiro dele. Mas sabendo o quê?
que ele seria um grande profeta, que ele seria uma pessoa que iria cumprir com o serviço dele. E Deus confiou a ele. Então Deus procura fazer com a gente a mesma coisa, lavar o corpo todo, porque ainda não fomos escolhidos, mas para que a gente possa ficar limpo para receber Cristo quando Ele voltar, a gente tem que começar por si próprio. Fazendo o quê? Esse tipo de jejum que Deus está falando aqui. Fazer o bem, fazer caridade, rezar, respeitar as coisas sagradas. Não precisa ficar babando um dia todo com fome, ou reclamando que, poxa vida, ontem eu fiquei sem beber água, óbvio. Ontem eu fiquei sem comer. Isso Deus também não aprova. As pessoas que ficam desse jeito e ficam julgando o outro. Por que tu não fez jejum? Por que tu não faz jejum? Não custa nada. Se acha no direito de cobrar das pessoas. E Deus não cobra nada de ninguém. Deus, eu vejo esse nosso Deus, esse nosso Criador, um ser superior, muito manso, muito leve, muito caridoso. Para mim, nada cabe imputar a Ele coisas que venham me prejudicar, coisas que venham me deixar triste. Eu quero viver alegre, eu quero viver com liberdade, obviamente, sempre com respeito, buscando o respeito, buscando as coisas boas, abolindo aquelas coisas que eu tanto fiz e que não me levaram a nada, não me deixaram exemplo nenhum. Isso que eu digo, eu hoje estou fazendo 60 anos, não quero mais voltar, se pudesse, aos 59, muito menos aos 25, 21. É daqui para frente. A gente sabe que não pode voltar no passado, mas a memória a gente consegue manter. E a gente parando para pensar como a gente é ingênuo, como a gente é bobo, como a gente é burro, como a gente se auto-prejudica mesmo, como a gente faz coisa errada. Não porque Deus proíbe, Deus orienta. Não faça isso, meu filho. Como se fosse um pai hoje, ou um avô, que o Zeca estava aqui com o neto dele, aqui com o menininho, uma criança de não tem um mês ainda. Como um avô, um pai, vai tentar educar, orientar os seus filhos. Por quê? Aparentemente parece que o pai é chato, parece que o avô é chato, nada pode. Mas um avô e um pai decente, que são decentes, ele só está fazendo isso por bem, porque ele já teve essa experiência. E Deus não é diferente. Deus não teve essa experiência. Deus sabe como é que funciona a criatura dele. Então Deus não tem experiência de pecado, mas Ele sabe que o pecado existe. Por isso que Ele fala, eu amo o pecador, eu só não tolero o pecado. Mas o pecador, eu estou sempre aqui para acolher ele. Então, encerrando aqui, é mais uma das mensagens que eu vou deixar separada no meu arquivo, que eu faço um arquivo pessoal lá para mim. São algumas mensagens que, não que eu acho relevante, porque todas são. As 4.708 mensagens são relevantes. Mas, às vezes, as pessoas, pela minha conduta, às vezes, de brincalhão, de tomar minha cervejinha, me cobram. E eu quero estar com essa mensagem no bolso, para mostrar o que Deus pensa dessas pessoas que vive pensando e julgando todo mundo. Porque para eles tudo é pecado. E não é assim que Deus vê. Não é assim que Deus ensinou o profeta, e muito menos não foi assim que o profeta me ensinou, eu e meus irmãos. A gente está aqui para evangelizar na hora certa, estamos aqui para
rezar, meditar na hora certa, mas também podemos brincar, como sempre o profeta brincou, nas nossas festas, nas nossas reuniões, que isso faz parte da vida, isso faz bem para a nossa alma.